com certeza a coisa que mais ouvimos falar nos últimos dias é sobre o coronavírus, o Covid-19, que foi declarado como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. E para quem não sabe, uma pandemia ocorre quando uma doença se transforma em um surto global. E por mais estranho que tudo isso possa parecer, esta não é a primeira vez em que uma pandemia ocorre no mundo e que afeta pessoas em todos os cantos do planeta. No vídeo de hoje você conhecerá as pandemias mais mortais do mundo. Agora chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. Peste Negra. A Grande Peste Bubônica, também conhecida como Peste Negra, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana. O surto mortal da peste bubônica começou na China, nos anos 1330, e como o país era um dos países comerciais mais movimentados do mundo, a doença rapidamente se espalhou por outros lugares. Em 1347, a peste chegou à Europa, depois que vários navios infectados atracaram em um porto siciliano na Itália, e em apenas 2 anos morreu de peste negra 1/4 da população do continente, estimada em 102 milhões de habitantes, e assim ela se espalhou por toda a Eurásia, tendo resultado na morte de 100 a 200 milhões de pessoas. Acredita-se que a peste negra tenha sido causada por bactérias Yersinia pestis, tendo a doença se espalhado principalmente pela picada de pulgas infectadas ou pela mordida de ratos. Os sintomas das pessoas com essa doença são calafrios, febre alta, dores generalizadas, anorexia, náuseas, vômitos, confusão mental, pulso rápido e irregular, taquicardia, hipotensão arterial e vários outros tipos de mal-estar geral. Lepra. A lepra é uma doença bacteriana que se desenvolve lentamente, capaz de gerar danos irreversíveis nos nervos, na pele, nos olhos e no trato respiratório do paciente, e hoje em dia ela é conhecida como hanseníase. Os infectados pela doença podem apresentar problemas de visão e fraqueza muscular, já outros podem passar a nem sentir mais dores por conta dos danos no sistema nervoso, e isso pode resultar na perda parcial das extremidades, como dedos, mãos, pés e até mesmo membros inteiros como pernas e braços. Infelizmente, essa doença afeta os seres humanos há milhares de anos, porém hoje existem tratamentos reversíveis associados com antibióticos. Porém, a lepra já foi considerada uma pandemia na Europa durante a Idade Média, e nessa época a entrada de pessoas com essa doença em lugares eram proibida e eles eram chamados de mortos-vivos. Os indivíduos infectados eram considerados impuros e eles tinham que usar certas roupas e um sino para que sua chegada fosse sinalizada. No Brasil, até meados do século XX, os doentes eram obrigados a se isolar em leprosários e tinham seus pertences queimados. E também existia uma ilha grega chamada de Spinalonga, onde os leprosos eram abandonados para esperar a morte. A ilha tinha cerca de 8,5 hectares e foi transformada em uma colônia para pacientes com a doença. Ela chegou a ter até 400 habitantes. Alguns pacientes diagnosticados com hanseníase tinham propriedades, ou seja, suas casas e seus bens confiscados, além de ter sua cidadania cassada e suas identidades simplesmente apagadas dos registros oficiais. E o mais impressionante, galera, é que apesar do tratamento para a lepra ter sido descoberto em 1940, o governo grego manteve a ilha Spinalonga funcionando até 1957. A Grande Praga de Londres. A Grande Praga de Londres foi uma epidemia que ocorreu na Inglaterra entre os anos de 1665 e 1666 e vitimou entre 75 a 100 mil pessoas. Isso significa que praticamente 1/5 da população de Londres na época foi afetada. Essa doença foi causada pela bactéria Yersinia pestis, a mesma da peste bubônica, porém ocorreu em menor escala do que a anterior. A Grande Praga fez com que os líderes fechassem todo o entretenimento público e isolassem os doentes em suas casas para ajudar a impedir a propagação da doença. No total, Londres perdeu cerca de 15% da sua população, e embora a cidade tenha registrado aproximadamente 69 mil mortes, acredita-se que o número real seja superior a 100 mil. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi a pandemia de gripe mais mortal da história humana e começou em 1918, infectando cerca de 1/3 da população mundial, ou aproximadamente 500 milhões de pessoas. Acredita-se que a gripe espanhola tenha matado cerca de 50 milhões de pessoas, bem mais do que a Primeira Guerra Mundial. Seu estágio inicial se deu na Europa, Estados Unidos e Ásia, antes de se espalhar pelo mundo todo. Além do rápido contágio, as vítimas da gripe morriam poucas horas ou dias após o desenvolvimento dos sintomas. Só para você ter uma ideia, a expectativa de vida dos Estados Unidos diminuiu 12 anos depois que a gripe espanhola assolou a população. E não só escolas, como também casas particulares e outros edifícios tornaram-se hospitais improvisados devido à superlotação em instalações médicas. As pessoas tiveram que entrar em quarentena impostas e muitas empresas foram fechadas para diminuir a propagação do vírus mortal. Peste Antonina.
Apesar de não termos ouvido falar dela, a peste antonina ocorreu entre os anos 165 e 180 e foi uma das pandemias mais mortais da história, como também uma das mais antigas. Esta praga tinha como sintomas febre, erupções cutâneas e diarreia, e no auge matava mais de 2.000 pessoas por dia, e foi capaz de tirar a vida de cerca de 5 milhões de pessoas na Europa, e algumas cidades perderam até 1/3 de sua população. Especula que a praga se originou na China durante a dinastia Han. Terceira peste pandêmica. A terceira peste pandêmica se iniciou na China em 1855 e se trata da própria peste bubônica ou peste negra, que acabou viajando pela Índia e Hong Kong, matando pelo menos entre 12 a 15 milhões de pessoas. A doença se espalhou inicialmente por várias pulgas durante minerações em Yunnan, na China. Pois é, galera, podemos ver nesse vídeo que a nossa história está repleta de doenças terríveis e de pandemias que em muitos casos não foram levadas tão a sério e assim tirou a vida de milhares de pessoas. E é isso que temos que entender sobre o coronavírus. Ela pode ser apenas uma gripe com sintomas fracos, mas se você não cuidar ou se isolar, pode virar uma doença grave e afetar milhares de pessoas, podendo fazer milhares de mortes. Então se cuide, beleza? E bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Se inscreva aí e me ajude a chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, beleza? E aí, se você gostou de verdade, deixa aí o seu likezinho pra poder ajudar. Você pode não achar, mas o like ajuda demais, beleza? Se você quiser ver algum outro vídeo, é só entrar no canal. Tem vários vídeos legais. Tenho certeza que você vai achar algum vídeo aí que você vai gostar. E é isso, vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo. Até lá então e tchau, tchau!